Meus amigos! Sejam vocês muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, o Despertar de Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Sejam vocês muito bem-vindos. Que prazer ter todos vocês aqui comigo. Sejam vocês bem-vindos do Brasil e de todo o mundo, onde quer que vocês se encontrem. Que prazer receber vocês. Quero agradecer aos meus amigos que me ajudam. Muito obrigado pela generosidade de todos vocês. Gratidão imensa pela bondade, generosidade para comigo, minha família, por este trabalho de despertar de consciência cósmica. Quero agradecer a todos que nos assistem, independente do dia, hora e lugar, estão sempre aí com a gente. Muito obrigado. Sejam vocês muito bem-vindos. Deixa eu avisar o pessoal no meu Facebook que eu estou ao vivo, porque no Facebook agora, ao vivo no YouTube agora. Publicar, tá ok. Bom, né, chamar todos os nossos amigos, aqueles que podem, para essa reunião de amigos, não é verdade? Deixa eu só ver aqui direitinho. Tá, beleza. Bom, meus amigos, o fato deste vídeo hoje, eu amo os e-mails de relatos. Se você quer falar comigo, escreve no e-mail de relatos que eu leio o seu e-mail. Não vou te responder pessoalmente, mas eu irei fazer um vídeo abordando aquilo em que mais está sendo solicitado. E a resposta para o seu e-mail de relatos, ele vem em vídeos para você. Para mim não tem nada mais importante que o e-mail de relatos, nem aos comentários do YouTube, que eu aprecio muito. Muito obrigado pelos comentários de vocês, nem os comentários do Facebook, que aprecio muito. Muito obrigado pelo comentário de vocês. Mas o que é a comunicação direta com Marcelo Marins é o e-mail de relatos. E lá eu leio e vejo vocês. Eu não tenho tempo para ler comentários de YouTube. Às vezes eu apenas corro ali alguma coisa, se não estiver xingando eu já dou um aprovar e vai embora. E não tenho tempo para ler comentários digamos, de Facebook também. E muito menos para ler Messenger. Então, tentar entrar em comunicação comigo por Messenger, embora eu leio Messengers quando é possível, não respondo, mas leio. Mas praticamente eu nem estou mais lendo Messenger, porque o meu tempo somente está sendo dedicado ao e-mail de relatos. Lá eu leio todos, não tem um que passo batido. Se tiver 50 e-mails, eu vou ler os 50 no dia. Então, para falar comigo, é lá. Deixa eu dar um recado. Eu disse para vocês que eu vou começar a fazer cirurgias astrais espirituais para ajudar as pessoas através dos cristais, remotamente. A única coisa que eu preciso, que vocês sejam objetivos. Eu preciso do nome de vocês, data de nascimento, eu preciso do problema específico. O que você tem específico, detalhado, para mim fazer o procedimento. Eu vou fazer todos os sábados, das 3 da tarde até mais ou menos 10 da noite. Alguns eu vou gravar como eu faço, como é feito da forma cósmica, o procedimento de cura. Pode ser a enfermidade que for. Vamos trabalhar energias através disso. Vou gravar alguns, não é todos, mas vou fazer um montante gigantesco. Tudo isso gratuito. Sim, a pessoa, às vezes, a pessoa vai receber a energia da cirurgia, ela nem sonha, simplesmente, se for a vontade do cosmos e o merecimento, porque tem pessoa que não merece não, viu? Não adianta pedir ao cosmos, ao universo que não merece não, porque não vai receber. Mas a pessoa que merecer, ela vai ser curada sem ao menos perceber que houve interação, porque
é um trabalho em conjunto com os seres cósmicos. Então, eu preciso apenas do nome, da data de nascimento e o problema específico. Se não me dá o problema específico, não tem como, eu não sou adivinho. Para trabalhar com os cristais. Eu vou gravar algumas, vocês vão ver a magnitude que é esse procedimento, tá bom? Então, eu digo para vocês, já recebi algumas pessoas solicitando ajuda, mas não tem como, porque a pessoa, pai, eu tenho uma alergia no estômago. Não estou perguntando se você tem alergia. O que ocasiona isso? Já fez algum exame médico? Foi no médico? Fez algum exame? Tem um nome mais específico? Porque vai ser apresentado isso, a parte espiritual. Quem são os que fazem cirurgias? Quem são os cirurgiões astrais, espirituais? Os Greys, os Zetas, que são os Colups. Então, os Colups irão trabalhar, fazer a mencionada cirurgia astral espiritual no campo energético de vocês, no espírito de vocês. Então, são os Colups que fazem. Então, eu preciso, digamos, de apresentar detalhes, porque isso será feito através também do que chamamos de tokens verbais. Tokens, o poder da palavra que gera energia. Então, quem vai fazer o procedimento? No plano astral, os Colups. E eu preciso de gerar energias. Por isso eu preciso do seu nome completo, preciso sua data de nascimento correta e o seu problema o mais específico que você souber, porque é na geração do toque, do acionamento energético, que vai dar ali o posicionamento para os Colups interagir no seu campo astral, no seu campo do seu ser cósmico. Mas é aquele negócio, né? Tem que ter merecimento, porque se não tiver, eles nem vão. Então, quanto melhor, digamos, mais aplicado você seja, você receberá aí a ajuda dos nossos amigos das estrelas, os Colups, que são meus mentores, que digamos, do Marcelo Tridimensional. Os meus mentores são os Colups, tá bom? Beleza? Mas, quer falar alguma coisa? E, além de tudo, tem que acreditar também. Não, isso aí já é de praxe. Isso. Desde que o mundo é mundo, espiritualmente falando, se a pessoa não por fé e acreditar, a energia não vai se manifestar. E aí, mas eles nem vão. Se a pessoa não tiver, eu tô com isso. Se a pessoa não tiver, eles nem vão. Eles já sabem o potencial. Alienígenas, eles não gastam energia à toa. Eles não gastam energias à toa. Ele conhece. Ele não gasta energia com quem não merece ele gastar energia e que não vale a pena. Então, mesmo que a pessoa peça, eu faço, eu sou, ele vai ver. Você fala, não, isso aí não adianta não, bora para outro. Vamos ver quem realmente está harmonizado com nós, não é com o Marcelo, não, é com eles. E aí eles vão fazer o procedimento e eles vão atuar em todo o campo de enfermidade da terceira dimensão. Então não adianta chorar, me enganar, não, porque eles vão para cima daqueles que praticamente são um imã para cima deles, puxam eles, aí eles vão chegar junto. Então é eu na terceira dimensão fazendo e eles astralmente fazendo, é uma ligação. A terceira dimensão eu manifesto energia e eles manifestam energia astral e junto, vou dizer para vocês, viram grandes milagres, grandes curas. Pessoa só não vai ser ressuscitada. Mas, tirando isso, meus amigos, tudo vai acontecer. E não precisa ninguém falar, não precisa ninguém relatar. Simplesmente agradeça ao universo. Simplesmente agradeça ao cosmos. Eu quero falar que eu fui curado eu mandei para o Marcelo e recebi uma cura repentina de uma doença quase terminal ou terminal. Não precisa nem de falar. Guarda para você, agradeça ao universo, é entre você e o universo, porque eu digo para você, a recompensa é a cura. Entenda uma coisa, o que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Porque tem pessoas que curam e aí manda o relato, manda o testemunho para outras pessoas ouvirem e me engrandecerem, me idolatrarem. Geralmente são os comerciantes da espiritualidade que fazem isso, né? Gostam de muitos testemunhos fortes para vender os procedimentos de cura, cursos, cristais. Não.
Gente, caridade é o seguinte: caridade é o que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Geralmente essas pessoas que gostam de fazer doação, se mostrar, são todas pessoas que não fazem de coração, porque querem a glória para si. Então não precisa nem comentar, simplesmente recebeu, guarda para si, agradeça essa oportunidade do universo e segue a vida em paz. Não precisa fazer discurso ou propaganda promocional para o trabalho de despertar de consciência cósmica. Não precisa. O importante é você com o universo, e é assim que as coisas funcionam. Mas como eu disse, eu adoro os e-mails de relatos, e é lá que vocês me questionam, né? Não vindo com falta de educação, pode até me criticar, pode até usar observações para, digamos, né? Ah, Marcelo, eu não gostei disso, eu acho que isso está incoerente. Marcelo, isso não seria incoerente pelo ponto que você fala? Ah, eu não concordo, mas o que você tem a me dizer? Eu adoro um bom questionamento. E vocês têm toda a liberdade para fazer isso como sempre teve. Agora, quando vem com deboche, falta de educação, aí o pé na bunda vai comer com força, é bloqueio na hora. E eu sou muito questionado no e-mail de relatos, né? E alguns e-mails, o mosquitinho quase entrou no meu nariz. E alguns e-mails, ó, o bicho tá rondando. E alguns, agora é a hora dos mosquitinhos, a seca, né? Uberlândia tem um clima de deserto, sabiam? A umidade em Uberlândia chega a ser mais baixa que a umidade de deserto. Uberlândia é crítico, é famosa aí no Brasil inteiro, nos telejornais, que a umidade aqui chega a ser mais baixa do que do deserto do Saara. A gente sofre. Mas vamos lá. As pessoas me questionam muito, né? Marcelão, parece que às vezes você usa textos fictícios, ou você usa partes fictícias em meios a partes de relatos, verdades. Você fala muito de ocultismo, né? Você fala muitas coisas. Ah, algumas pessoas estão difícil de engolir depois da série Miguel, que para mim foi o divisor de águas. Nós saímos da lama para a glória do cosmos, do universo. E aí eu fico vendo pessoas muito desesperadas. Pô, mas agora você virou a casa? Não é que eu virei a casa, agora eu consertei a casa. Foram ali, vocês vão ter que aceitar ou simplesmente deixar de acompanhar o trabalho. Quando eu não gosto de algo, quando eu desencanto de algo, eu não persigo aquilo, simplesmente eu deixo de acompanhar. Por exemplo, eu era apaixonado pelo Metallica. Era apaixonado. Não ouço mais Metallica. Mas não ataco Metallica, não fico nos grupos xingando, essa banda é satânica, eles dão os podres, eles é isso. Não, simplesmente deixo pra lá, sigo a minha vida, vou ouvir outras coisas. Né? Vou ouvir Iron Maiden. Até que um dia o Iron Maiden, mas eu não tenho ouvindo mais metal, para falar a verdade, pessoal. Eu dei uma desencantada, a energia do heavy metal ela é muito densa. Vocês sabem disso, ela te põe você agitado, ela te põe você ali naquela coisa de agitação, agressividade. Isso não é bom. Isso não é bom. Então, quando eu desencanto de algo, simplesmente eu abandono, eu deixo para lá. É igual quando eu, digamos, eu era da religião dos Mormons, né? O dia que eu desencantei dos Mormons, deixei para lá. Abandonei. E não fico criando vídeos, né? Poderia criar um canal, né? Porque os Mormons são a maçonaria disfarçada? Por que os rituais mormons dos templos mormons simplesmente os mesmos cultos que se utiliza na dimensão do espelho em adoração aos seres leviatãs? Por que os mormons aprisionam os espíritos? Por que as chamadas ordenanças sagradas dos mormons é uma coisa nefasta? Né? Isso, para que eu vou fazer isso? Não é verdade? Simplesmente que eles sejam felizes. Eu combato a religiosidade como um sistema aprisionador mental humano. Mental humano. Hoje eu digo que as igrejas,
as religiões, os dogmas, não são o maior perigo. Não. Hoje o maior perigo é a cultura estabelecida como propriamente dita, como as músicas, os filmes, as animações, os livros. Vocês sabem o que é um ocultismo? Vocês sabem o que é um ocultismo ou não? Não. Vocês acham que o ocultismo é desenhar pentagrama, né? Colocar velas ao redor, criar um altar, matar um bicho com um punhal, oferecer, dar gritos? Lá. Você acha que isso é ocultismo? Pessoal aí, então as menininhas aí da Goethe aí, quer pagar de bruxinha, né? Bruxinha que não é bruxa. Nem, se elas realmente vissem uma bruxa astral, elas falaram, nossa, nunca mais mexo com isso. Né? Tem muita. Antigamente tinha uns reptilianos aqui, quando eu criei esse trabalho. O termo reptiliano era muito pejorativo. Era muito pejorativo. Você só via tranqueira de humanos, como ser humano, se denominando reptiliano. Sabe? É aquele negócio assim que não mexe comigo, não, que eu sou reptiliano, que eu vou arrebentar você no astral. A pior babaquice é quando ele fala, vou resolver no astral. Você vê quando a pessoa é disturpada mentalmente, quando não, deixa que no astral eu vou resolver. Aqui não vou não, mas eu vou te pegar no astral, eu vou te... Ó. Gente, a pessoa dorme, fica lá parecendo um zumbi no corpo estático, hipnotizado, cheio de larvas astrais e cheio de quê? Cheio de lacraias. E um punhado de seres, tubos conectados, seres drenando, tubos, quando as pessoas dormem, os tubos vêm. E aí a pessoa. Cada infantilidade. O ocultismo, meus amigos, o ocultismo, ele é oculto. O nome diz oculto. Não é você vestir uma roupa, colocar um manto com uma touca, você vir com um punhal e ó, faz ali um círculo com pentagrama, tetragrama, cacetagrama, enche de vela vermelha, põe um punhado de altar, e aí você põe ali umas cabeças de bode, cabeça de humano, de esqueleto, e aí você vem todo mundo, aquele show circense. Show circense, palhaçada. Isso é um show circense. Aí você fica com a varinha lá, num potezinho com fumaça, com incenso. Aí eu invoco as forças da bruxaria, não sei o que lá. Isso se chama show circense. Show de comédia. Isso é um show circense de palhaços. Igual lá no circo tem uns palhaços, é a mesma coisa. Ocultismo não é isso. Ocultismo não é você vir com um punhal, vamos sacrificar. Não, isso é um show circense. O ocultismo é uma maneira de você atingir as pessoas, você manipulá-las, mexer no ser delas, modificar o espírito, a vibração, o ser delas, sem ao menos ela imaginar que aquilo está sendo feito e que aquilo ali vai prejudicá-las. Sério, ocultismo é quando reúne-se as grandes sociedades secretas compostas por ricos e milionários e grandes empresários, grandes corporações, grandes governos e falam, olha, nós vamos manipular a humanidade. Só que ela não vai nem imaginar. Você, o estudo de cinema, você vai abordar assim. Jogos, né? Os jogos que é a febre mundial vai ser assim. A música, o clipe vai ser assim. Esses idiotas, desses humanos imbecis, comerão na nossa mão, amarão o que nós lhe daremos, eles pagarão para ter essas obras malditas com eles, e ao menos não imaginarão que isso somos nós quem estamos inserindo, mas a consequência maior, ela é espiritual, ela não é, digamos, da forma que eles imaginam, entretenimento, é aprisionamento, não é entretenimento, é aprisionamento.
Então temos os livros, a cultura dos livros, dos jogos, temos a cultura, né, digamos, da música, dos filmes. Para vocês terem uma ideia, tudo que aqui é criado se passa por um produtor que responde sempre alguém a mais. Ninguém fala, vou criar e vou fazer. Tudo precisa de um aval. Porque geralmente vocês ficam vendo, tá demorando, né? Por que, por exemplo, o filme do Superman, o Homem de Aço 2 não sai? Por que a Warner prende? Por que tá demorando isso? Por que tá um filme que eu quero tá demorando? O filme do Flash, né, não sai. Tem 5 anos que estão analisando um roteiro, tem a promessa do filme, mas não sai. Por que se já não faz? Porque a obra já está nos quadrinhos, não é porque todo roteiro, seja de clipe de música, que vai abranger em escala mundial, passa nas mãos do governo oculto, que são compostos por sociedades secretas e algumas nem são de conhecimento humano. Então, se não for algo condizente com aquilo que eles querem e planejam, não vira. Não vira filme, não vira música, não vira animação, não vira jogo, não vira livro. E muitos ocultistas do próprio governo oculto são disfarçados de escritores, criadores de conteúdo, são disfarçados digamos, de ministros religiosos, são disfarçados de gurus, são disfarçados de artistas, atores, cantores. Vocês têm que imaginar que o ocultismo não é esse show circense, como a igreja do diabo, acho que é, não sei que lá, Lavey, né? Ou um show do Marilyn Manson, você fala, pô, Marilyn Manson é satânico, ele é ocultista. Aquilo ali, meus amigos, aquilo ali é um show circense. O ocultismo, propriamente dito, é algo que vai além dos seus olhos e da sua percepção. É um conjunto de regras estabelecidos que vão manipular o consciente coletivo em todo o globo terrestre. Por exemplo, essa moda do trap americano, aquela esse trap que para mim é parecido com o hip hop, o rap americano. Para vocês terem uma ideia, eu estava vendo um vídeo na China. Devia ter uns 50 jovens chineses vestidos como os americanos, como os americanos que são do meio do trap, estavam parecendo americanos e dançando e imitando a cultura norte-americana do trap. Ou seja, a China que não tem ligações culturais com os Estados Unidos, mas a força da obra invade qualquer cultura e assim vice-versa, lá e cá. Isso é o que? É o poder, isso é o ocultismo. São os planos criados por detrás do quê? Por detrás de um plano maior. Por exemplo, quando eu citei que 40 sociedades secretas se organizaram para manipular de uma vez por toda a humanidade no Conselho de Nicéia, conselho porque é diferente do termo de concílio, nasceu-se ali, então, por exemplo, o cristianismo. O cristianismo. Então, eles começaram a quê? Por exemplo, criaram um Novo Testamento, manipularam a humanidade. O Novo Testamento é um plágio do Velho Testamento. Lá eles detonaram Jeová e colocaram Jesus como o bonzinho e Jeová como o perverso. E aí deturpou manipulações. É o que acontece com os livros. Os grandes escritores, aquele escritor do Harry Potter, conta extremas verdades. Vai ver que mas existem mais grandes manipulações por trás de tudo isso. Então nós temos aí livros, por exemplo, como O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis conta ali, de uma maneira um pouco disfarçada, sobre a Terra, digamos, antes da criação da Era Adâmica, que foi relacionada e retratada
na época de que, digamos, quando da série do Miguel, quando Jeová ele sai daquele mundo da terra original. Então, o Senhor dos Anéis arremete numa linguagem aproximada ao que a, digamos, ali a narrativa da primeira terra. Tanto que o inimigo deles, como as sociedades secretas deturpam, o inimigo deles não é um olho de dragão, que eles ficam numa torre e eles olham na torre, né? Eles olham na torre, o inimigo deles ali. Então você percebe que nessa narrativa existem muitas adaptações conforme os planos das sociedades secretas. Por exemplo, os seres da dimensão do espelho, eles têm devoção, cobiça por crianças. Não é assim que eu sempre disse? Nárnia. Nárnia é uma obra famosa, As Crônicas de Nárnia, que foi feito para crianças e adolescentes. E ali arremete o quê? Arremete à terra original, na dimensão do espelho, na terra do bodão. Entenderam? Na terra do bodão. Ah, tá. Então, o que eu falo para vocês? Tudo isso são planos, isso é ocultismo. Porque eles inserem vocês em coisas culturalmente ditas ou associadas à ficção, inserem energias em vocês. E essas energias podem modificar o campo vibracional de vocês. Por exemplo, a meninada fica toda alvoroçada, ficaram com Nárnia, os adolescentes, arremetendo eles a seres da dimensão do espelho. O Senhor dos Anéis arremeteu o povo à dimensão dos espelhos. Na Terra original é a energia da dimensão dos espelhos. Por exemplo, Harry Potter já mexe com a bruxaria, mexe com algo arremetido à dimensão dos espelhos. A dimensão dos espelhos, os seres cultuam aos grandes povos, que é uma raça que, né, eu disse para vocês, Cthulhu, os Leviatãs, que é colocado como a maldição do mundo na Bíblia. E uma coisa muito interessante é que Lovecraft, o criador de Cthulhu, trouxe para... Pode bater aqui o álcool? Tá. É que eu peguei um envelope ali e aí o corona, né, o vírus para matar o álcool spray. Então, o que acontece? Então, para Lovecraft trouxe a cultura dos seus livros para, assim como foi os escritores das Crônicas de Nárnia, escritores de Harry Potter, escritores do Senhor dos Anéis, Lovecraft, são obras que vão modificar o seu campo vibracional, arremetendo você à obra, à essência da obra. Qual é a essência da obra? São seres que eu digo para vocês que se disfarçam como ficção. Mas, na verdade, isso é o ocultismo. É ocultar, esconder de vocês aquilo que é claramente real, para que vocês nunca vejam o perigo que vocês estão, digamos, estão vulneráveis, que vocês estão sendo colocados. Por que eu digo para você? A religião, ela está perdendo força. Ela está perdendo força. As pessoas não estão mais se interessando por religião. Então, as religiões estão se esvaziando, os terreiros estão se esvaziando, os salões estão se esvaziando, as capelas, as catedrais, estão tudo virando uma coisa mais ou menos tipo, as pessoas estão abandonando. Mas as sociedades secretas no culto, o que elas fazem? Quando as 40 sociedades secretas decidiram, vamos manipular a humanidade pela religião. E criaram a Bíblia, criaram tantos avatares, então eles vieram manipulando a humanidade pela religiosidade. Mas a religiosidade, ela está, digamos, morrendo. As religiões estão morrendo. Mas não pense que as sociedades secretas não sabem lidar com a humanidade, porque eles manipulam ela desde o sempre.
Então, é onde vem. Vocês acham que internet veio como uma bênção para a humanidade? Vocês acham que a tecnologia dos computadores, tablets, celulares é uma bênção para a humanidade? Vocês estão muito enganados a respeito disso, porque isso não veio para beneficiar a humanidade, veio para escravizá-la ainda mais. Porque se você for pegar, pô, mas você faz um trabalho na internet, você usa a internet para despertar as pessoas. O que eu faço, meus amigos, é uma agulha no palheiro. Porque enquanto eu faço um trabalho que atinge praticamente quase ninguém, a humanidade é bombardeada por filmes, livros, músicas, animações, jogos, todos que baseados na plataforma tecnológica da 3D atual. E o que eu falo, digamos, não causa efeito algum, porque digamos, o propósito dela é massacrante, massacrador, é para arrebentar mesmo. Porque para vocês verem que nem a religião consegue competir com o que chamamos de propriamente dito cultura, que são os filmes, animações, livros, jogos, né, músicas. Nem a religião ela está tão em decadência, porque nem com, digamos, o advento tecnológico que poderia facilitar, ela não consegue se suster mais. O tempo dela praticamente passou, né? Está passando ou já passou. A tendência é esvaziar. Existe uma nova religião que as pessoas não percebem, que é a religião da idolatria, que é a religião do encantamento. O que essa religião possui? Ela possui multicamadas. E essas multicamadas existem, digamos, referências em todos os lugares. É um aprimoramento mental de aprisionar as pessoas mentalmente. Então, a tecnologia veio para um aprisionamento muito mais sagaz, que é aquele que você fala, mas as religiões estão perdendo força, eu gosto disso. Você se enganou. As religiões, ou a forma de cultuar propriamente dita, se transmutou, se tornou diferente. Muito mais letal, muito mais sagaz, muito mais hipnotizante, muito mais idolatrada. E o engraçado é que o termo é ficção. Porque a palavra ficção, ela mentalmente te engana, ludibria a você acreditar que aquilo é inofensivo, que não passa apenas de criação da mente humana. Isso é ocultismo. É as trevas operando de forma oculta. E quando você não percebe, quando você não tem essa percepção espiritual, por falta mesmo de sensibilidade, dons espirituais, por você ser uma pessoa muito materialista, muito cheio de 3D, você não percebe. E isso é o êxito do ocultismo. Isso se chama ocultismo. O que eu faço, meu trabalho, é ocultismo também, só que é o ocultismo, o reverso. Ou seja, enquanto o ocultismo desce, eu uso o ocultismo para subir. O ocultismo joga as almas, as pessoas, os espíritos na, digamos, fossa, e eu uso o ocultismo para tirá-las de lá. Como que eu faço? Utilizando a percepção espiritual. Para você conseguir perceber o ocultismo agindo de forma lúcida e madura, você não pode usar vicitudes, você não pode beber bebidas alcoólicas, café, que é uma bebida maldita, também não, é inofensiva, não é? Você não pode comer carne, você não pode usar drogas de espécie alguma, pornografia. Se você estiver aderido a isso, você não terá percepção para ver o ocultismo agindo. Ele age de forma tão sutil que tanto que ele domina o mundo. As pessoas não conseguem enxergar e acham que ele é o quê?
inofensivo por ter a bandeira de ficção, né? Estampado ali ficção, é fantasia, não acreditem, isso é só para entretenimento. Isso é o que as sociedades secretas, compostas por mega empresários, por bilionários, por pessoas que pertencem a sociedades secretas, como por exemplo a maçonaria é uma sociedade secreta que cultua a Baphomet, que cultua o bode. Ah, mas eu nunca vi isso. Deixa você chegar lá no grau 33 e ir para frente. Daqui a uns anos você vai ver a roubada que você entrou. Mas aí é tarde para sair. Temos aí a Rosa Cruz, temos outras que não são de conhecimento público, temos sociedades nos Estados Unidos repletas de Skull and Bones, temos lá também a maçonaria violentíssima nos Estados Unidos, os Estados Unidos é onde mais tem sociedades secretas, junto com a Europa. Então vocês vão perceber que são eles, qual que é o criador, qual é o país que fez pacto, que eu disse na série, que tipo, olha, faça a nossa nação a mais poderosa, que nós vamos garantir muitos suicídios. Um suicídio vale para tanto de energia e anos. E os Estados Unidos é o pai da cultura mundial. Tudo sai de lá, os escritores são influenciados, né? A Europa, se embora seja mais antiga, a Europa é dependente da cultura norte-americana. Ela é dependente da cultura norte-americana. Para vocês terem uma ideia, a Europa não toma decisões sem antes saber o que os Estados Unidos têm em mente. Tinha uma discussão há um tempo atrás que a Europa precisava ser independente. A Inglaterra, a Alemanha, a França, a Itália, a Espanha, Bélgica, toda a Europa inteira, ela não toma atitudes sem antes saber o que os Estados Unidos desejam ou querem fazer. Ela é extremamente dependente dos Estados Unidos, a Europa. Então, eles não têm autonomia. A Europa age conforme os Estados Unidos. E qual é o líder mundial em todas as reuniões quando se reúnem? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o lugar onde se mais tem, digamos, ali, né, sociedades secretas. E é poderosíssimo. E a Europa depende dos Estados Unidos em tudo. Tudo, até economicamente, a Europa depende deles, das decisões que são tomadas nos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos param, o mundo para. Então, toda a cultura, o sistema de cultura americano é que coordena e manda no planeta inteiro. Eles são pai do que chamamos do ocultismo ou ficção. O ocultismo tem um novo nome, um nome moderno, modernizado. O ocultismo recebeu o nome de ficção. Porque a ficção é a bandeira que eles usam, aonde eles ficam resguardados e você não se alerta do perigo. Uma coisa muito... E os Estados Unidos são os principais responsáveis pelo suicídio em escala mundial. Através das músicas codificadas, dos jogos, através dos filmes, através das obras literárias de livros, dos quadrinhos. Vocês sabem que os Estados Unidos são os criadores dos quadrinhos, os super-heróis, tudo são deles. Então vocês sabem que a indução mental, a manipulação mental, a lavagem cerebral vem dos Estados Unidos. As religiões mais fortes e poderosas estão nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos derrubou a Igreja Católica, digamos no sentido que as ramificações, que são as igrejas protestantes, são muito maior, digamos, em conjunto que a católica. Mas as religiões estão caindo. Para vocês terem uma ideia, olha só o poder que os Estados Unidos sempre teve. As religiões... Peraí. A congregação cristã, que hoje se terma Brasil, a congregação cristã é americana. Eles põem congregação cristã do Brasil, mas ela veio dos Estados Unidos. A igreja metodista veio dos Estados Unidos. A igreja batista veio dos Estados Unidos.
A igreja dos Mormons veio dos Estados Unidos, os testemunhos de Jeová vieram dos Estados Unidos, a igreja adventista do sétimo dia veio dos Estados Unidos. As grandes, poderosas ramificações são americanas. A igreja quadrangular é dos Estados Unidos, a origem dela. Tudo isso é americanos. Americanos. A maçonaria americana, ela é mais poderosa que a maçonaria inglesa. A maçonaria brasileira é muito fraca. Muito fraca. Tanto que os maçons aqui, os Rosa Cruz, não entendem o que eles estão fazendo ali. Vocês acham que a maçonaria americana, ela compartilha as coisas que ela faz? A maçonaria americana, como a maçonaria inglesa, eles não compartilham. Certas coisas deles ficam lá. Eles compartilham apenas o que eles acham devido com as outras lojas. Então, os Estados Unidos, ele ali com as suas sociedades secretas, eles agem coordenando o mundo, em todos os graus literários. São o pai da espiritualidade, digamos, propriamente dito. Onde vocês acham que nasceu o esoterismo? Aonde vocês acham que nasceu o esoterismo? O esoterismo nasceu nos Estados Unidos da América. O esoterismo, mestres ascensionados, sabe os mestres ascensionados, bruxarias, tudo isso é dos Estados Unidos da América. Isso não foi criado em outros lugares. Isso ramificou para outros lugares, como as igrejas cristãs, né? Protestantes, mosquito do cão, Satanás. Não tô querendo entrar no meu nariz, porra. Está seco, né? A gente quer a fonte nós humanos que nos tornamos a fonte de hidratação e de umidade para esses bichinhos no seco. Então, assim como as ramificações das igrejas americanas invadiam o mundo, assim também o esoterismo espalhou-se para o mundo. Vocês entendem como as coisas são? Como funcionam? Olha só, algumas pessoas me questionaram, algumas pessoas argumentaram a respeito do que eu vou dizer agora. Algumas pessoas disseram, poxa, você está trazendo a cultura do Cthulhu, do Lovecraft, do Leviatã, para os chamados a despertar, por despertar de consciência cósmica. Você está pegando um trabalho tão sério e misturando. Eu vou te provar o quão pessoas assim são incoerentes. Isso está cheio dos meus e-mails. O quão pessoas assim são incoerentes. Tá bom. Se você partir pelo princípio de que o Marcelo está usando o personagem Cthulhu do Lovecraft, que ele nunca existiu em era nenhuma. Isso é porque vocês não pesquisaram quando eu mandei vocês pesquisarem. Eu mandei vocês pesquisarem. O que é coisa? Vendedor. Vendedor? Eu mandei vocês pesquisarem. A cultura do povo, Deus ou demônio, existe desde os primórdios da humanidade. O povo, ele é considerado Deus, divindade, sagrado, mas é um Deus povo, um ser majestoso em algumas culturas, e em outras culturas passadas ele é considerado como um demônio. Isso está em relatos antigos, tá bom? É que as pessoas não pesquisam. Ele é cultuado ou amaldiçoado em várias, digamos, civilizações antigas. Por exemplo, deixa eu falar um negócio para vocês. A Hiperbórea, o mundo hiperbóreo nunca existiu. A Atlântida nunca existiu. A Atlântida é um mito. Nunca existiu Atlântida em lugar nenhum neste mundo. Para vocês terem uma ideia, sabe a sabedoria hiperbórea que muitos cultuam? A suástica que eles colocam como uma
uma runa, digamos, né, do povo do Thor, uma runa de Odin. A suástica, meus amigos, é um polvo disfarçado, 4 tentáculos. A suástica representa os leviatãs. A suástica não tem nada de runa sagrada. A sabedoria hiperbórea cultua os leviatãs ou Cthulhu propriamente dito. A suástica, ela é um polvo com 4 tentáculos. Ir mais além, ver mais além, meus queridos, enxergar mais além. Então vocês vão perceber o que, quando eu fiz o vídeos, né, sobre os nórdicos, eles cultuavam o polvo, que é o ser místico adorado por muitos e odiado por outros em civilizações passadas. O que você já reparou que o Capitão América, ele utiliza um escudo com um polvo vermelho? É a Hidra. Você corta um pedaço, ela se multiplica em 2. São vários tentáculos. O Capitão América, o escudo dele, existe em várias unidades das Forças Armadas norte-americanas. O que eles usam é um adesivo, um pano, é um polvo. É um polvo. Unidades de forças especiais das tropas norte-americanas e unidades específicas utilizam um polvo. E tem até um polvo, como diz, investindo em cima de um planeta que é a Terra. Então vocês vão ver que o nazismo, propriamente dito, ele trabalhava em cima de Cthulhu, Leviatã. O nazismo perseguia a quem? Os judeus, não é? O nazismo perseguiu os judeus. O religioso, alguns estudos religiosos dizem que o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi uma condenação de Jeová em cima dos judeus, porque os judeus negaram ao seu Salvador e crucificaram a Jesus. Sabiam, gente? Muitos estudos, muitos religiosos dizem que todo o Holocausto, né, foi Deus, Jeová, ali, digamos, ele estava castigando os judeus que ali negaram a vinda do Messias Salvador cristão e sacrificaram Jesus. E olha o que o ocultismo, isso é um ocultismo, e como castigo de Deus, porque eles sempre jogam para cima de Jeová, e como castigo Deus permitiu o Holocausto. Mas, na verdade, o nazismo cultuava a Cthulhu, os leviatãs, os seres polvos. Sim, aqueles desde os primórdios, lá na Terra original. E o nazismo e a suástica, ela é um polvo disfarçado com seus 4 tentáculos. Ela nada mais é que foi perseguir os judeus, que mantém energeticamente a linhagem do povo de Jeová, da casa de Israel. Então você consegue abrir agora a sua visão e ver que o nazismo foi uma perseguição dos leviatãs de Cthulhu, que até mesmo isso é retratado através do seu símbolo suástica, que não é uma runa, aquilo é um símbolo referência ao povo, que perseguiu o povo de Jeová. Que os judeus é o povo de Jeová, o Deus bíblico do Velho Testamento, que as 40 sociedades secretas no Conselho de Nicéia, não é concílio, modificaram, colocando Jeová como um monstro. Isso, né, é o leviantanismo, digamos assim, o culturalismo. Colocaram ele para justificar que ele é um Deus sedento e opressor e que ele veio e permitiu com que os judeus fossem massacrados pelos nazistas para que houvesse ali justiça pela injustiça feita com Jesus Cristo, que era um judeu considerado Messias, o Filho de Deus,
e foi renegado e crucificado pelos próprios judeus. Então você entende a manobra, a articulação que vem desde lá? Se você for uma pessoa inteligente e raciocinar, você vai ver toda a ligação de manipulação de humanidade. E aí você vê como as coisas são. Algumas pessoas, o que eu até coloquei um post, até meio que para tirar uma onda mesmo, eu coloquei para as pessoas um post da seguinte maneira lá no meu Facebook, né? Então eu trouxe um cutulo de ficção que não existe e muitos estão estranhando, ofendidos, porque eu traí os seres cósmicos. Eu traí os seres cósmicos. Porque eu trouxe um cutulo, entre aspas, de ficção. Mas eu disse para vocês que ficção é ocultismo, só que é uma bandeira diferente, para não demonstrar o perigo dela. Beleza. Vejam a loucura e a incoerência dos supostos espertos. Vejam a loucura e a incoerência dos supostos, né, despertos. Dizem que eu vim falar de Cthulhu ou Leviatã, que na verdade não existe e que eu deturpei o trabalho sério meu, pois estou falando de algo fictício. Fictício. Isso, as pessoas estão sendo céticas. Mas vamos falar de ceticismo? Vamos lá, vamos para o modo cético? Então, as pessoas não conseguem ver e entender o ocultismo nas obras americanas e nas histórias, livros, animações, tudo é ficção. Olha a incoerência das pessoas, como elas não raciocinam. Dizem que eu vim falar de Cthulhu, que na verdade não existe, que eu deturpei o trabalho sério meu, pois estou falando de algo fictício, beleza? Então, vamos ser céticos. Agora, tira o Marcelo paranormal, tira o Marcelo contatado, tira o Marcelo médium, põe o Marcelo cético. Vamos falar de Marcelo viga de concreto. Me tornei, sou uma viga de concreto. Não tenho mediunidade, não tenho sensibilidade, eu não tenho nada. Sou uma viga de concreto. Tipo o meu pai de criação, Carlos. Meu pai de criação, Carlos, é uma viga de concreto completa. Meu amigo, meu pai, o Carlos, ele é tão cético que o Satanás, o capeta, não tem coragem de aparecer para ele. Porque ele vai falar assim, você não existe. Você é obra da minha cabeça. Você é obra da minha imaginação. Você vai embora porque isso aí é coisa da minha cabeça. Eu vou dormir que eu vou em paz. Nem o Satanás quer tentar ele. É sério. Nem o Satanás tem ânimo de atentar meu pai. Os demônios, os seres. Você pode fazer o que for pro meu pai, cara. Ele não acredita. Ele é cético do cacete. Pode aparecer 50 demônios e fala assim, nossa, peraí, deixa eu dormir que eu tô vendo coisas. Não existe. Ele não teme nada. Ele não tem medo. É uma pessoa... Parece que ele é um bloco de gelo, sem sentimentos nem nada, velho. Não é, Fabiana? O meu pai, até um pai da Fabiana, que é um homem super cético, ele perde pro meu pai. Ele perde pro meu pai. Meu pai é um cara que eu nunca vi fazer uma reza, uma oração. Meu pai nem fala de Deus nem de nada. Ele é um cara extremamente na dele. E não acredita em nada. Nada, 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 nada. Eu acho que nem acredito que ele existe. De tanto que ele não acredita em nada. Então, porque geralmente os seres, quando eles vão atormentar, eles vão numa pessoa, a pessoa vê, ai, meu pai, eu tô morrendo de medo, eu tô morrendo de medo. A pessoa fica dizendo, meu pai simplesmente ele só. Isso aí não existe. Não precisa ser ruim pra aparecer, não. Podia ser até um ser. Não, se aparecer um anjo pro meu pai, não acredita, não. Se Deus aparecer e falar, isso é coisa da minha cabeça, isso não existe. É desse jeito. Então, olha só, então eu vou virar tipo o meu pai, né? Cético ao extremo. Então, o Jeová, o dragão vermelho de cristal de Órion é fictício. Muita gente está se doendo porque ele está modificando e traindo o trabalho de despertar de consciência cósmica, que eu acompanho desde o começo, né? Tem muita essa fala. Então, o Jeová, o dragão vermelho de cristal é fictício, meus amigos. É invenção minha. Pois, digamos, quem inventou isso fui eu, não foi? O modo cético não foi eu que inventou? Foi eu que inventei? Não existia dragão vermelho de cristal em lugar nenhum. Nunca existiu isso. Dragão vermelho de cristal.
surgiu nos chamados a despertar, através de canalizações, revelações e trabalhos espirituais. E muita gente sentiu, vibrou, explodiu, muitas pessoas ficaram atônitas com tanta energia, mas, digamos, foi eu que inventei, isso é ficção, então. No modo cético, é ficção, né? Isso não existia antes do Marcelo, isso é obra do Marcelo Marins. Assim como Lovecraft criou Cthulhu, digamos, Marcelo Marins criou Jeová, o dragão vermelho de cristal. Entendem? Vão pegando. Porque o dragão vermelho na Bíblia é o diabo, que lutará com Deus, assim narrado lá em Apocalipse, né? Quando o abismo sairá o dragão do abismo, e ele levantará a besta que lutará contra as forças celestes de Deus. Então, o dragão na Bíblia é o diabo. Então, o dragão em si, mencionado em Bíblia, é o diabo. Assim como no Jardim do Éden, na Bíblia, a serpente é os demônios, é o diabo. Então, a serpente, reptilianos e o dragão digamos, considerado como uma expressão maligna. Pois bem, o Jeová é o Deus na Bíblia. Jeová é o Deus do Velho Testamento e lá ele é retratado como humano. Sabiam que o Deus da Bíblia, propriamente dita de modo cético ali, como está escrito, ele é humano. Ele é humano igual a todo mundo. Ele não é um dragão, ele é humano, porque lá está narrado. Então, Jeová é o Deus da Bíblia, e lá ele é retratado como humano, pois na Bíblia se diz, não está escrito em Gênesis 1:26, lá diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem está falando isso é o Deus de Gênesis, é o Deus da Bíblia. Então, quando ele faz a narrativa que está escrita, isso as sociedades secretas são malandros para ocultar a verdadeira forma do Deus. Mas eu sou cético. Eu sou cético. O que eu estou falando? Estou pagando de médio aqui, explorador do oculto? Sou cético. Vamos lá, vamos ser cético. Jeová é o Deus na Bíblia, e o Jeová é o Deus na Bíblia, e ele é retratado como humano, pois na Bíblia se diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então Deus ele é humano. Então na Bíblia ele é um Deus humano, ele não é dragão. Inclusive, eles colocaram Jesus como humano. Isso, né? é Então, humano. humano, Cala a boca, Fabiano, tem que ser cético. Aqui não é para nós questionar. Aqui não é hora de questionar a realidade. Aqui é hora de ser cético como viga de... Nós dois é viga de concreto. Acabou a história. Acabou a mediunidade. Tem mais nada que nós é viga de concreto, igual meu pai. Se Deus ou o demônio aparecer, fala que nos dois somos. Isso não existe. Mas vamos continuar. Todo o trabalho do despertar de consciência cósmica, quem trouxe fui eu, ou eu inventei. Isso nunca existia antes. Despertar de consciência cósmica, isso nunca existiu esse termo. Existiu o termo consciência cósmica. Isso eu admito. Existiam em algumas publicações, posts por aí, mas eles veem a consciência cósmica como ascensionamento da Terra, o ascensionamento da humanidade adentrando a quinta dimensão. Mas o termo despertar de consciência cósmica fui eu que inventei, não existia. Consciência cósmica não existia esse termo, mas a palavra despertar inserida foi eu que inventei. Então é ficção. Todo o trabalho de despertar de consciência cósmica, quem trouxe ou inventou fui eu, e nunca existiu antes de mim. Não existia mesmo, dessa forma não. Toda a narrativa de Orion, então, é fictícia, pois não existia como eu fiz. Todas as narrativas de Orion que você vê aí é totalmente diferente da forma que eu trouxe. E de forma coerente o que eu trouxe. Tem toda a coerência. Os 12 planetas regentes de Orion, os planetas cristais, os Elohims, da forma propriamente ditas, tudo isso foi eu, ó, veio daqui, ó, da minha cabeça. Não existia em lugar nenhum na Terra. Então é ficção. Ceticamente, isso é ficção. Draconianos, antes do chamado despertar, nem existiam e nem se falavam neles. Não existia o termo draconianos, como é retratado. Depois que surgiu o chamado a despertar, apareceu draconiano por tudo quanto é lado. O pai do draconianismo sou eu.
O pai do draconianismo, como hoje é retratado, se chama Marcelo Marins. Porque antigamente era tudo reptilianos. Tudo reptilianos. Era o David Icke, o pai da campanha reptiliana. Tudo era reptilianos. Draconianismo, da forma que veio, fui eu quem criou, digamos assim, ceticamente falando, veio da minha cabeça. É ficção. Alguns diziam que existia reptilianos com asas. Ah, tem reptilianos com asas. Mas draconiano mesmo, sendo seres cósmicos, draconianos sendo seres cósmicos, fui eu que inventei, entre aspas. Eu que inventei. Draconianos sendo seres cósmicos alados, fui eu que inventei. Criação, ficção, Marcelo Marins. Jeová jamais foi retratado como dominador. Sabiam disso? Jeová nunca foi retratado como dominador. Quem o colocou nessa imagem foi eu. Então, digamos que inventei. Jeová nunca foi retratado como dominador. Antigamente, eles usavam muito o termo Anunnaki. Enki, Enlil, entendeu? Anu, Enki, Enlil. Anunnakis lá, os dos sumérios. Eram os dominadores os dominadores sempre foram retratados no termo humanidade Anu, Enki, Enlil, que são os Anunnakis. Isso vem da Suméria, povo antigo, muito antigo. Então, quem colocou Jeová como a imagem de um dominador fui eu. Então, ceticamente, ficção. A forma de seres cósmicos dentro do despertar de consciência cósmica, quem apresentou fui eu. Quem trouxe o despertar de consciência cósmica fui eu que, digamos, ceticamente, inventei isso. Ceticamente é ficção. E o mesmo parâmetro, então, pela qual as pessoas estão se doendo pela minha obra na internet. KKKKKKKKKK. O Axel reptiliano, foi eu quem o trouxe. Até o nome fui eu que ceticamente criei. Então, o Axel reptiliano é ficção. Não existia Axel, não existia reptiliano, não existia Ordem de Orion. Então, ceticamente, fui eu quem criei. Conotação, ficção. Criado da mente do Marcelo Marins. Não é assim? Quiras e os canídeos de Sírios, fui eu quem trouxe. Nunca foi narrado antes em lugar algum canídeos de Sírios. Então, ceticamente, quem inventou fui eu. Ceticamente, ficção. Aí fico vendo pessoas bravas e revoltadas, indignadas, dizendo que estou usando ficção, misturando no meu trabalho. Mas, ceticamente, o meu trabalho é ficção. Não é verdade? Não é uma ficção? Tá vendo a incoerência das pessoas? Tá vendo o que a falta de espiritualidade ou a sensibilidade espiritual colocam elas em contradição tão explícita que somente elas não conseguem enxergar? Então vamos lá. Peraí. Aí fico vendo pessoas bravas e revoltadas, indignadas, dizendo que estou usando ficção misturando no meu trabalho, sendo que meu trabalho em modo cético foi invenção da minha cabeça, pessoal. Assim como Lovecraft criou o Cthulhu, foi invenção da cabeça dele. O despertar de consciência cósmica fui eu quem criei, não existia em lugar nenhum. Os personagens, as histórias, as guerras inhórias, os Argons, quem criou fui eu. Não existe Argons, galáxia de Satã, não existe nave esmeralda dos Argons da galáxia de Satã, não existe príncipe Tyron, princesa Kyla, não existe essas coisas em lugar nenhum. Então saiu da minha cabeça, é ficção, obra de ficção, modo cético, obra de ficção de Marcelo Marins. Os Colupes não existem em lugar nenhum, tudo era Grey. Tudo era Grey e todos os Greys eram malignos. Todos os Greys eram os demônios na humanidade. Os Colupes, que muitas pessoas viram, não é que muitas pessoas viram, mas tem que ser cético agora, cético.
Os Colupes nunca existiram, então, porque é invenção do Marcelo Marins, modo cético, invenção minha, ficção. Então vamos lá, né? O César o Grandão, o grande Colupes, o grande insetoide ancião. Não é o grande Colupes, não, o grande insetoide ancião. César, não existe lugar nenhum. Então, modo cético, invenção do Marcelo, modo de criação, ficção. Então, fala a verdade, o Marcelo Marins coloca o Lovecraft no chinelo, não é? Quem é Lovecraft perto de mim, rapaz? A minha obra de ficção põe todos os livros dele, as narrativas incoerentes dele no chinelo? Cara, eu sou pobre, fudido e lascado porque eu quero. Era para mim agora estar numa mega de uma mansão, eu nem tenho casa própria. Eu pago aluguel, moro de aluguel, eu não tenho casa própria. Eu não tenho. Se eu morrer, a Fabiana tá fudida com meus filhos. Meu carro tem um carnê dessa grossura de prestação para pagar. E às vezes tem mês que eu fico até preocupado se eu vou ter dinheiro para pagar ou não. Então eu falo para vocês, era para mim estar milionário, andando de Mercedes. Marcelo, se você fosse materialista, qual que era o seu sonho? Ah, eu sonharia então a Mercedes, cara. Mercedes. Uma casona com piscina, muito dinheiro na conta, viajar, queria conhecer o Oriente Médio. Queria conhecer. Não tenho vontade dos Estados Unidos, não. Tenho vontade de conhecer o Oriente Médio. Todo, fazer um tour geral ali naquelas terras, sentir a energia, meditar lá. Eu sou pobre, fudido, porque eu sou otário, não é assim? No modo cético de ver? Pois é. Então, olha só. Então, vejo mesmo a loucura e a incoerência nas pessoas. Eu tô falando que as pessoas são fracas da cabeça, gente. Eu tô falando que tem gente maluca, perturbada, gente com problemas mentais. Você está entendendo como a incoerência bate, né? Então, eu sou muito foda mesmo. E um detalhe, tudo que eu falo, tudo que eu falo, eu registro, é registrado como obra autoral minha. Todas as narrativas, vídeos, personagens, vocês não têm ideia. Antes de vir ao ar, é tudo registrado. Não é registrozinho grátis de internet, não. Eu registro como obras autorais e eu pago muito caro por isso, para trazer essas informações, para proteger o trabalho do Marcelo Marins dentro do Despertar de Consciência Cósmica. Plágios, algum tipo de insinuação, eu tenho respaldo ali para ir para a justiça e vou dizer para vocês, eu ganho. A minha obra tem, digamos, em direitos autorais. Eu não deturpo as obras das pessoas, mesmo porque o personagem Cthulhu até alivio, né? Eu utilizei como um simbolismo, porque a obra é bem nefasta lá. Então, os leviatãs, os monstros da Bíblia, e tem muitas pessoas que querem pagar de espertos de Bíblia, lendo a Bíblia com olhos tridimensionais e lendo justamente uma das piores versões, que é justamente a versão da Sociedade Bíblica do Brasil, uma tradução extremamente péssima, que teve já 100 correções, sem modificação. A Bíblia que é utilizado no Brasil pela Sociedade Bíblica do Brasil, João Ferreira de Almeida, ela já teve 100 correções, 100 mudanças nela. Por isso que eu digo, se você quiser se aventurar a tentar lê-la, tinha que ser nos moldes, caso você queira se aventurar, ser a do rei Tiago da Inglaterra, The King James. E se você souber alemão, Marcelo, eu falo alemão, nem leia do rei Tiago, leia a Bíblia alemã, que ainda é mais precisa, digamos, assim, de uma certa maneira, tem mais lucidez em certas coisas. A Bíblia, na versão espanhola, espanhol, eu já li a Bíblia em espanhol, junto com o apoio de dicionário. Ela é diferente, meus amigos. Ela tem um outro nome, eu esqueci o nome da Bíblia em espanhol. A Bíblia em espanhol é muito mais lúcida
É quase, digamos assim, ó, a pau com a do rei Tiago King James. E que ambas ficam assim da Bíblia alemã. Mas a do Brasil, misericórdia, cara. Que pobreza, que Bíblia péssima e ruim. Já teve 100 correções, 100 correções, corrigidas 100 vezes. Imagina a bagunça que não é. Então, vocês têm que ter um entendimento espiritual. Porque não adianta você comprar a bandeira do meu trabalho, que no modo cético ele é ficção. Ah, porque ele teve uma pessoa tão descompensada. Ah, você está traindo o Axel. Que Axel? Axel foi eu que inventei. Axel foi eu que criei no modo cético. Quem conhece Axel aqui sou eu, no modo cético. Ah, porque ele. Você entende como é que é as coisas? Olha a mente das pessoas. Ah, ele está traindo seres cósmicos que ele inventou, supostamente ceticamente dizendo, porque ele está aderindo um termo que é utilizado num livro do escritor, que é ficção. Cara, a mente buga. Aonde está a inteligência nesses humanos, nesses indivíduos? Olha a incoerência deles. Olha a incoerência deles. As pessoas, elas não têm inteligência, não. Ah, porque o trabalho dele é maravilhoso. Sentiu vibração, né? Sentiu força, sentiu energia, sentiu um imã energético, sentiu ali ser trazido, não foi? Sou um médium paranormal, contatado das estrelas. Sou uma pessoa que desde os 7 anos não vivo mais neste mundo. Por isso que muitas pessoas, mesmo não gostando de mim, não conseguem parar de me ouvir, porque a minha energia, ela é tão avassaladora que ela hipnotiza as pessoas, porque vocês ouvem uma pessoa que é mais cósmica e astral do que propriamente dito humano 3D. E por isso as pessoas ficam alucinadas, ao ponto até de se revoltarem por o mesmo que o traz estar abrindo um leque de opções. Por isso que eu disse que a série Miguel o Arcanjo, as pessoas são tão vagas e vazias que na série sobre os delta veganos, eu fiz a série sobre os delta veganos, eu deixei tantas pistas, para as pessoas, ninguém entende nada. Pessoal, o negócio é igual o Papa disse, né? O Brasil não tem solução, é pouca oração e muita cachaça, zombando dos brasileiros, né? Zombando, e tem um punhado de gente nas igrejas católicas adorando, o Papa é lindo, maravilhoso, o próprio Papa debochando do brasileiro. Para vocês terem uma ideia, na série Delta Vega, olha só, eu deixei pistas demais. Quando eu fui falar dos arcanjos, que os arcanjos eram humanoides, ninguém pegou. Quando eu disse os arcanjos são diferentes de Dráculos reptilianos, justamente para não terem a chance de serem corrompidos. Ninguém pegou. Peraí. Os arcanjos têm uma face, têm um estilo humanizado. São diferentes de Dráculos reptilianos. Eu já disse para vocês. Falei, olha, eu falei na série Miguel e já falei em vídeos passados. Os Elohins, eles inspiram nos delta veganos para criar os arcanjos. Aí a pessoa, parece que ela sabe, a pessoa tá lá no mundo da lua. Ela não presta atenção nos vídeos. Eu solto pistas, eu sempre deixo pistas para vocês. Todo o meu trabalho são pistas jogadas, eu vejo que todo mundo tropeça e cai, ninguém pega. Eu disse, os Elohims, eles... Só que eu provei para vocês, nas incoerências bíblicas, que aquilo ali é modificado e que Jeová é o grande dragão. Que Jeová, eu fiz em 1000 vídeos, onde eu provo dentro da Bíblia que ela é deturpada e que o Deus ali não é humano e que ele é o próprio dragão vermelho.
e que eles vêm de Orion. Eu já provei, não tem que provar nada a ninguém a respeito disso. Tá tão claro, é que as pessoas, eu não sei o que acontece. Ou eu sou muito avançado em inteligência, avançado em espiritualidade, ao ponto das pessoas, meros mortais, não conseguirem acompanhar, ou as pessoas simplesmente não prestam atenção nos detalhes dos vídeos. Nos detalhes dos vídeos, vocês não prestam atenção. Porque vocês são humanamente muito tridimensionais. E para mim se torna difícil fazer um trabalho como esse. Porque eu disse, olha, os Elohims, eles inspiram os delta veganos para criar os arcanjos. Então você devia... Pô, os delta veganos é um humano que não é humano. Ele é humano diferente. Muito parecido com aqueles engenheiros do Prometheus. O Prometheus é um livro. Olha só, mais uma vez, a ficção. O ocultismo trabalhando em ficção. Olha o ocultismo trabalhando. Prometheus é uma série de livros, acho que são 3 livros. Prometheus. E lá o Prometheus temos aqueles humanos grandes, brancos e carecas, de olhos, acho que é pretos ou pretos. Engenheiros. Você sabe quem criou a humanidade? Sabem quem é o pai da humanidade? Sabe quem foi o responsável pela criação? Foi Miguel, o arcanjo. A Irmandade da Serpente estava sobre a, digamos, a autoridade dele. Miguel é considerado, meus amigos, o pai da humanidade. Ele que criou estes humanos daqui. Baseados em uma pequena, digamos, unidade, já de uma humanidade antiga ultrapassada, que não servia mais. Miguel pegou um DNA padrão e pegou o DNA padrão dos delta veganos, que ele possui, e ele apenas fez uma modificação criando uma nova espécie de humanidade. Que é essa humanidade desde sempre, quando criou esses multimundos. Miguel é o pai da humanidade, e isso em culturas antigas. Se você for pegar uma pessoa muito historiadora, muito comprometida, que não defende uma bandeira religiosa, mas é um multi-historiador, Miguel, o arcanjo, ele é considerado o pai da humanidade. Tanto que em algumas culturas religiosas, presume-se dentro deles, do que eles acreditam, que Miguel foi Adão. Os Mormons acreditam nisso. Algumas outras religiões americanas, religiões europeias, cultos, digamos, que são chamados de seitas, acreditam. Muita gente associa Adão a sendo Miguel. Porque Adão é o pai da humanidade. Adão é considerado o pai da humanidade, é o início da humanidade, Adão. Então, muitas culturas associam que Miguel é o pai da humanidade e que ele veio como primeiro humano, como Adão. Isso está em relatos antigos. E aí onde eu falo para vocês, isso são culturas, doutrinas antigas, religiosas, dentro da Europa, dentro dos Estados Unidos. Então, olha como liga Prometheus, os engenheiros, eles criaram a humanidade. No livro Prometheus, é ou não é? Os engenheiros, aqueles brancos humanos, carecas, sem cabelos, olhos pretos, são considerados os engenheiros criadores da humanidade, na obra do Prometheus, que ganhou até um livro. Beleza. Olha só, os delta veganos, Delta Vega. Eu fiz o vídeo explicando sobre Delta Vega. Aquela série lá é muito precisa. Delta Vega, os humanos cósmicos. E ainda expliquei para vocês, olha, os arcanjos, eles são delta veganos. Mas vocês não dão o pulo. Vocês não dão o pulo do gato nunca. Porque se você for analisar numa Bíblia deturpada, quando ele fala assim, façamos a humanidade a nossa imagem e semelhança, se você for pegar todas essas pistas, quem vocês acham que estavam falando? Jeová? A humanidade não é a semelhança de Deus. Quem disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança?
Miguel, o arcanjo, o delta vegano. Miguel, quem estava criando os humanos, amando do dragão Jeová. Então, o que eles deturparam nas 40 sociedades secretas é omitir falas. Eu falei isso na série. Eles omitem, escondem falas. Eles pegam um discurso de um, joga no outro, pega uma linha temporal, joga para trás, pega uma passada, joga para frente. Eles fazem isso. Então, você vai ver que, lembrem, Prometeus, os engenheiros, foi obra de ficção científica, não é? Então, você vai arrastar o quê? Os engenheiros naquela aparência, os humanos, e na Bíblia diz que Deus, né, ele diz, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Porque, na realidade, Miguel estava falando para Jeová, Jeová, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. De quem? Dos arcanjos. Dos arcanjos, mediante eu disse que a velha humanidade é diferente dessa. Eu disse que a velha humanidade que se extinguiu é diferente dessa. Porque Miguel diz, a Bíblia é toda talhada. Você pega um livro e pega um livro, vai arrancando páginas. Aí você tenta entender, você fala, pô, mas tá estranho, como é que é isso aqui? Aí você tenta entender da forma que dá. Só que quando se fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é Miguel, que é cultuado como Deus Adão. Sabiam que existe a teoria do Deus Adão? Adão, do Jardim do Éden. Sabiam que em antigas culturas passadas, o arcanjo Miguel era considerado Deus. Sim, houve-se culturas que... É porque, né, aí dizem que eu sou desprovido de cultura, né? Que eu não leio, que eu não sei das coisas. Rapaz, eu... com muitos anos da minha vida, eu me imergi na cultura estrangeira. Eu não fiquei no Brasil, não. Meu inglês abriu as portas para mim. Eu já falei que eu tinha uma coleção de livros, materiais que não existia nem no Brasil. Com certeza eu era o único no Brasil a ter. E aí o que acontece? Miguel, o arcanjo, é o criador da humanidade. Tanto que em culturas passadas existe a teoria do Deus Adão, existe a teoria de que Miguel é Deus. Muitas religiões consideram Miguel como Deus e não Jeová. Em algumas culturas passadas, Jeová foi ignorado. Ele foi ignorado. Tem culturas que Jeová é ignorado, porque era Miguel, o arcanjo, que tinha até outros nomes, mas a referência a Miguel, era o Deus da humanidade. Porque ele criou. Então você pega uma obra de ficção científica como Prometeus, que são livros, e você vai pegar o quê? E ligar com os delta veganos da suposta obra científica do Marcelo Marins. Aí você vai pegar os delta veganos e vai ligar o quê? Aos arcanjos, que são de uma forma humanizada, humanoide, que eu disse para vocês, olha, os Elohims, que são os deuses, criaram ali, porque eu já provei que Deus é um dragão, eles criaram uma humanidade, os arcanjos numa raça diferente daqueles que podem traí-los, que são os Dráculos e reptilianos, que são os dragões alados, né, humanoides, os répteis. Então, vocês vão perceber o quê? Que, olha só, como as coisas são. Isso é ocultismo, meus amigos. O ocultismo hoje tem outro nome, ficção. Ficção. Assim como o meu trabalho de uma visão cética é todo ficção. Mas eu sou um ocultista ao avesso. Eu não escondo, eu não engano, eu mostro evidências, eu faço você usar a sua energia para ver essas coisas, meus queridos. Então você vai perceber que o quê? Olha só, a humanidade é filha de Miguel. E em grandes estudos, relatos antigos, Miguel é o detentor que possui as chaves de autoridade na humanidade. É por isso que eu fiz, né, para vocês a série Miguel, ele é o responsável por toda a linha de vida da Terra. É ele que é o responsável dos contratos. Os arcanjos trabalham para ele. Então, se eles trabalham para ele, os arcanjos são responsáveis. Miguel, ele é o presidente. Ele preside em autoridade por todos os contratos de vida. Entendeu?
Gente, ou eu sou extremamente hiper mega inteligente, eu sou um cara muito acima do normal de vocês, e vocês são burros, ou vocês não prestam atenção e não ouvem meus conselhos que eu dou para vocês. Porque vocês estão imergidos em álcool, cigarro, farra, carne, digamos, pornografia. Vocês estão imergidos bebendo café. Vocês acham que o mundo tridimensional não tem nada de ruim. A percepção espiritual de vocês é péssima. Eu sou um paranormal. Desde os 7 anos de idade, eu renunciei a esse mundo 3D. E eu vivo em uma dimensão que vocês não conseguem acessar. Por isso que eu trago isso para vocês. Por isso que o despertar de consciência cósmica eu criei. Porque é um termo aonde despertar é acordar a consciência cósmica de vocês, que só pode ser acessada se vocês abandonarem a 3D e atingirem um nível de consciência do universo. Sejam coerentes, por favor. Sejam maduros e lúcidos. Se realmente vocês querem romper as correntes de aprisionamento desta realidade, se vocês querem romper e quebrar as correntes e o elo kármico eterno neste mundo, vocês terão que ser muito espirituais. O espiritual é aquele que ele não julga, ele questiona, mas sem julgar, sem condenar, sem apontar o dedo, sem amaldiçoar. O questionar é aquele que pergunta, ó, recebi tantos e-mails, estou respondendo todo mundo numa lavada só, sem de uma certa forma, foram e-mails que me questionaram, mas foram respeitosos. Não foram me xingar, me amaldiçoar, denegrir, não, é com respeito. A consciência cósmica, ela é o que? Ela é você questionar a realidade com lucidez. Quando nós aqui na terceira dimensão estamos suscetíveis às energias de Cthulhu, nós todos, né, de Leviatã, nos tornamos malditos e carnais. Tem um termo que diz assim: uma vez teve Deus conversando com Miguel. Miguel, o que aconteceu com a humanidade? E Miguel diz: meu Deus, a humanidade se tornou carnal e por si só miseráveis por natureza. Nós aqui, quando estamos suscetíveis às energias de raiva, inveja, energias de medo, energias contrárias à estabilidade energética, que todos somos suscetíveis, enquanto em corpos carnais tridimensionais nós somos sim muito suscetíveis. E enquanto nós dermos brechas para essas energias, elas virão, porque a energia de Leviatã, e eu vou iniciar a série semana que vem sobre Leviatã, sobre esses seres invasores, vocês vão fechando os pontos ainda mais. Entenderam? Então eu espero que vocês tenham maturidade e lucidez de compreender e, por favor, sejam coerentes. Sejam coerentes. Ou fala, pô, Marcelo, é verdade, né? Pô, o seu trabalho também se classifica como uma obra de Lovecraft, é fictício, porque ninguém consegue provar nada. Você fala? É por isso que eu falo, abandone as vicissitudes, entre na neutralidade existencial e vá procurar as respostas nas meditações. Eu quero perguntar para você, seja sincero, comigo não, com você. Com você. Para mim, você não precisa de falar nada. Você come carne ainda? Você bebe álcool, cerveja ou qualquer tipo de bebida que contém álcool? Você toma café? Você fuma cigarros? Você usa drogas? Todos os tipos de drogas. Todas. Maconha é droga. Ayahuasca é droga. Alucinógenos são drogas. Você vive na pornografia? Você é aquele tipo de pessoa que fica vasculhando filmes e obras de terror? Me desculpe. Você nunca vai sair daqui. Desista. Volte para o mundo.
Viva o mundo. Ame, já que você ama este mundo, viva nele. Se entregue a ele. Você não tem nada a perder. Simplesmente faz parte dele. Não venha questionar a realidade ou querer achar que vai embora daqui. Nunca sairão daqui. Nunca. Vocês já estão aqui há milhares e milhares de anos e não conseguem sair. Não conseguem sair. Não conseguem e não vão sair. Então desistam, voltem para o mundo, viva como vocês sempre viveram. Isso é mais vantajoso para vocês, porque vocês não viverão angustiados e agoniados. Você, Marcelo, eu não faço nada disso que você falou aí agora. Eu dou o meu melhor. Mais uma pergunta, você está meditando? Porque não adianta meditar com todos aqueles requisitos, não. É perca de tempo a meditação. Você vai ser uma antena de seres falando na sua mente invasores. Os seres leviatãs, que é uma unidade, vai falar na sua cabeça o tempo todo. Todas as suas experiências serão falsas, serão enganosas, ludibriadas. Tudo isso em você será apenas enganação. Mas, Marcelo, eu não sigo nada disso. Eu abandonei tudo. Eu estou vivendo dentro da maneira mais limpa possível. Você está meditando? Como está seu ego, vaidade? Está com raiva de alguém? Está magoado? Esqueça. Se tiver, esquece as meditações. Não, eu estou me esforçando. Continue meditando. O que eu falo, a obra do Marcelo Marins é como a obra de Lovecraft, ficção. Para os humanos carnais, as vigas de concreto, os chamados a despertar, o despertar de consciência cósmica, Axel, Reptiliano, Colup, César, Kiras, os arcanjos da forma, tudo que eu tenho falado, isso é ficção científica, produzida na mente da cabeça criativa de Marcelo Marins. Assim como os livros de Lovecraft que contêm Cthulhu, assim como as obras da criadora do Harry Potter, dos criadores do Senhor dos Anéis, assim como dos criadores do Prometheus, assim como dos criadores de Nárnia, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Assim como a obra deles tem direitos autorais registrados, tudo que eu faço é registrado em direitos autorais também. Mas como que você vai conseguir ver verdade nessas coisas? Como você vai saber que o que eu falo é verdadeiro? Que o Lovecraft canalizava Cthulhu e outros monstros? Que o criador de Nárnia ali, eles estavam falando da Terra original, Baphomet, aqueles seres, que o criador de Senhor dos Anéis, ele estava falando, né, da Terra original, e ali tem explícito Jeová invertido. Como você vai saber, né, que Prometeus estava falando dos arcanjos de Delta Vega, mas de uma forma primitiva? Como você vai saber que Superman de Krypton, que Krypton é um planeta cristal e que Superman é um super delta vegano? Como que você vai saber? Porque essas coisas estão ocultas. Isso é ocultismo, que tem um novo nome moderno chamado ficção, ficção científica. Porque assim esse termo ficção, você não consegue enxergar o que está por trás dele. Você entra na zona de conforto e ali você sente e diz: ah, não tem mal nenhum, isso é fantasia, não existe. Sendo que a tua alma está sendo já destruída e comprometida e você está perdendo a sua alma totalmente. E acredite, você nunca vai sair daqui. E na próxima vida você não vai se lembrar nem que você viveu aqui o que era isso daqui. Você vai ser uma outra coisa que não isso daqui. Então, a meditação, eu sempre digo, olha, tudo que eu falo são palavras ao vento. Se você não meditar e não constatar. Porque, na verdade, tudo que eu falei até hoje daria uma bela coleção de livros de literatura, de história de ficção. E não tem coerência pessoas querendo fazer certos questionamentos onde não existe nem brecha para isso. Tá bom? Então pensem direitinho. Meditação, meus amigos, é a chave. É a comunicação com o verdadeiro mundo,
com a verdadeira realidade e com os verdadeiros seres, mas para que essa comunicação seja feita de forma perfeita, há se ter a necessidade de seguir as regras e os parâmetros estabelecidos que vêm do outro lado. Cansei de dizer isso para vocês, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Deixa seu joinha para ajudar o trabalho. Pare, pense, reflita e analise sempre foi o meu lema. Eu sou um paranormal. Eu renunciei a esse mundo 3D aos 7 anos de idade. O meu mundo é outro. Eu apenas estou aqui, digamos, manifestado na forma 3D temporária. Mas eu já não pertenço a esse mundo desde criança, ou seja, aos 7 anos de idade, podemos dizer que uma criança de 7 anos não tem a noção de reconhecer o mundo. Nunca reconheci esse mundo. Amo vocês. Fiquem todos em paz. E um dia eu espero poder encontrar vocês nas estrelas e dizer: lembra? Tá bom? Tá vendo? Você tá aqui por seu mérito. Você levou a sério. Agora você está livre. Enquanto milhares estão presos bilhões naqueles mundos, lá eles não saem mais. O universo é seu, usufrua. Gratidão. Fiquem todos em paz. Tchau, tchau.